Antigamente era tudo baseado em homem. 2 semanas do mês a gente tá de um jeito, E comecei a chorar. a outra metade do mês a gente tá outra. Mas eu fui mudando. Os suplementos sempre vão te ajudar. O que faz sentido a gente suplementar? Quais são os seus objetivos? Eu não consigo tomar nada que é ruim. Porque a gente vê a diferença na vida das pessoas. É rotina. Amiga, hoje esse episódio é pra você. Sabe quando eu falo sobre a gente cuidar um pouco mais da nossa saúde e tudo mais? Então, tem uma mulher aqui comigo, nutricionista, treina crossfit. Então, sabe o que é crossfit? Gente, negócio de força, é muito bom. Então, eu acho que você tem que assistir esse episódio, porque a gente tá aí nos 30 a mais, eu já nos 40, né, mais. É importante a gente se cuidar. Bom, fica comigo, que esse episódio, então, é pra você, tá? Gente, sejam bem-vindos ao Calma, Você Não é a Mulher Maravilha. Eu sou a Karina Godoy e hoje esse episódio, eu vou confessar pra vocês que depois dos 30 anos que eu entendi que era importante a atividade física incluir muito na minha rotina, mas a suplementação, porque existiam coisas no meu corpinho que, né, a gente tinha que suplementar. Então, a minha convidada hoje, ela é totalmente envolvida com esporte e ela é nutricionista, então ela uniu os dois conhecimentos dela para fundar uma marca de suplementos, a Energy. Tô aqui com a Thaís Nunes. Obrigada, Thaís. Parabéns, viu, pelo seu trabalho. Mais uma vez juntas, né? Queria que você me contasse, Thaís, porque você é um pouco mais nova do que eu, né? Enfim, já está há um tempo no mercado, é nutricionista, é especialista em saúde digestiva, intestinal, auxilia as pessoas, então, a superar desafios para alcançarem um potencial máximo. Isso vem muito do CrossFit, eu acho, né? Então, eu queria que você me contasse como é que você chegou à nutrição e ao crossfit, se foi tudo junto, ou foi primeiro um, depois o outro? Bom, eu sempre fui a amiga fit do grupo desde novinha, mas a nutrição ela veio no momento até posterior. Eu fiz vestibular para engenharia, sou formada em engenharia antes de ser nutricionista, muito porque eu sempre quis ter a minha empresa de alimentos e suplementos saudáveis. E eu pensava, bom, eu quero ter a minha empresa, quero ter o meu empreendimento, eu preciso ter uma base de engenharia e finanças, e eu gostava muito da engenharia. Fiz engenharia de produção, até porque na minha época de vestibular, a nutrição não estava tão em moda como está hoje em dia. Sim. E aí eu fiz vestibular para nutrição, mas não fui à frente. Fiz o curso inteiro de engenharia, me formei em engenharia de produção. E quando eu comecei a atuar como engenheira, eu entrei no CrossFit. E aí quando eu comecei a fazer CrossFit, eu também já estava questionando um pouco sobre quais caminhos eu ia tomar na engenharia. E eu decidi que eu ia começar a buscar algo que eu me identificasse um pouco mais, que eu realmente visse valor, que fosse mais alinhado com os meus objetivos. E aí eu entrei de fato na nutrição. Eu já fazia CrossFit, fazia mais ou menos 1 ano de CrossFit. E quando eu entrei na nutrição e eu comecei a treinar, a gente no CrossFit, em qualquer outra modalidade, a gente tem essa questão do convívio com as outras pessoas, da gente ver como faz muita diferença a alimentação, uma estratégia de suplementação, não só no atleta, mas para a grande maioria das pessoas que querem se movimentar. Acho que eu e você, a gente tem uma rotina super corrida. Se a gente não consegue se alimentar bem, a gente não consegue nem querer treinar. Não dá. A gente chega super cansado e muitas vezes, até em termos de resultado, o resultado nunca aparece se a gente não alinhar esses pilares. Então, a nutrição veio nesse momento posterior. Foi muito interessante que quando eu entrei na nutrição, foi mais para agregar conhecimento a esse meu sonho de ter a minha empresa. Ah, que demais. E ao estar ali no meio do CrossFit, ao começar a ver as pessoas, o impacto, né, que a gente fica ali num laboratório. A gente treina, a gente conversa, a gente vê o que o outro está comendo, o que o outro não está comendo, o que o outro está fazendo. Foi quando, de fato, eu me despertei para fazer o atendimento em consultório, que nunca foi o meu sonho ter pacientes em consultório. Mas quando eu comecei a ver que esse conhecimento que eu conseguia aplicar ali na prática e as pessoas se sentiam muito melhores com isso, me buscavam realmente para ter essa ajuda, foi quando eu comecei a fazer atendimentos de consultório. E aí esse sonho de ter a minha própria empresa veio nesse momento atual, mais recente, depois de um momento já me realizando dentro do consultório com os pacientes, praticantes de atividade e os atletas. Que demais isso. E a sua relação com o corpo, ela foi mudando ao longo desse período? Porque você então já era amiga que queria praticar atividade, amiga fit, né? A amiga que tá toda hora convidando alguém para fazer exercício. Sim. Foi mudando, né? Depois que você teve mais conhecimento também? Mudou bastante, até porque, como a gente falou, a gente tem uma certa diferença. Não chega a ser geracional, eu e você, mas a gente tinha muito. As nossas mães eram muito ligadas enquanto elas estavam pesando. Sim. Era muito aquela questão, assim, de ser muito magrinha, de ter uma estética muito padronizada. E quando você começa a fazer esporte, não só o crossfit eu vejo que ele até
se destaca ainda mais por isso, porque as mulheres do CrossFit ficam muito fortes. Sim. Mas com qualquer outra modalidade esportiva, você começa a tirar um pouco esse referencial do peso da balança ou do como você está no espelho para o que mais incrível seu corpo consegue realizar. Sim. Então você se sente muito mais empoderada mesmo, você se sente muito mais confiante pelo como que seu corpo é uma ferramenta de gerar resultados. E naturalmente a estética acompanha, porque uma pessoa que ela treina com regularidade e quando você pensa em treinar para ver resultados, o seu corpo acompanha porque você está ali com uma rotina muito mais equilibrada. Sim. E na alimentação, se você não se alimenta bem, você não se sente bem na academia, tudo isso acaba fazendo um resultado estético muito interessante. No meu caso do cross, o que eu mais senti é que eu sempre fui mais minhonzinha. E no cross eu fui ficando muito forte. Então, assim, eu tinha muitas roupas, assim, eu tinha um estilo muito mais romântico de me vestir, que não combinava em nada com um corpo mais de crossfit, até porque quando eu comecei, realmente, eu virei atleta de cross, então é diferente. Você vê um praticante e um atleta. É igual quando a gente vê as mulheres nas Olimpíadas. A gente não vai comparar você fazer um esporte de uma maneira recreativa com uma estética de uma atleta muito mais volumosa. Então, eu teve um pouco de troca, assim, de como eu me via de uma maneira um pouco mais delicada e depois com essa questão mais forte. Mas voltando ao que eu comentei em relação à estética, se você tira um pouco o foco, né, do que tá no espelho como objetivo final e começa a olhar para o resultado que você consegue ter, para os objetivos que você está alcançando dentro de uma academia, dentro de um treino, você se sente muito mais confiante com aquilo e perde um pouco daquela questão de bater um número na balança ou estar num manequim específico, que é o que todas nós mulheres, acho que a gente cresceu ouvindo um pouco disso, uma pressão externa da gente se adequar de alguma maneira a algum tipo de padrão. Essa coisa do manequim me lembra que por muito tempo assim, usa P, usa M e tal. E aí eu fiquei focada numa numeração, mas eu fui mudando. Mas às vezes também, dependendo do tipo de roupa, você pode comprar uma roupa maior que ela vai vestir melhor. Isso. E a gente ficava, não, imagina, eu não posso comprar. Outro dia até com uma pessoa conhecida, ela, não, mas eu não uso esse número. Mas tá melhor em você. Então não é sobre o número, é como se veste, né? Enfim. Então a gente ainda tem essa coisa do P, do M, do G, mas que não quer dizer nada, né? Sim, eu vejo que com a nossa fase como mulher, como a gente vai amadurecendo, a gente tende a também amadurecer nosso estilo. Sim. E o nosso estilo de se vestir, se você busca um estilo mais elegante, com caimento melhor, muitas vezes você vai ter que buscar um tamanho maior. Só que isso vai muito com relação a como a gente está se vendo. Então, se você está satisfeita com o que você está vendo, você não vai se importar com um número, você vai se importar com essa imagem que você realmente está passando nesse contexto. Exatamente. E aí, o que você acha que muda de verdade na nutrição e no treino quando a gente compara homens e mulheres? Tem uma diferença, né? Tem. Bom, a grande maioria de nós mulheres, a gente brinca, nós temos 4 semanas no mês em que basicamente nós somos mulheres diferentes durante essas 4 semanas. De uma maneira geral, 2 semanas do mês a gente está de um jeito, a outra metade do mês a gente está outra. Para quem tem uma TPM super forte, né? É uma semana bem diferente. Aquela semana ali que a gente tá menstruada também é uma semana que muda. E no treino, na dieta, a gente vê alterações de disposição. A nossa sensibilidade a carboidratos é diferente. Como a gente tá mais motivada, menos motivada, com mais apetite, até mais ou menos força. A gente tem estudos realmente que relacionam a força, como a gente consegue executar as nossas atividades em relação ao nosso perfil de ciclo hormonal ao longo do mês. Super combinado. O homem, a gente não tem isso. E a gente vê muito, né, descrições, a gente vê muito protocolos desenhados para aquele homem padrão, de 70 quilos. E muitos desses protocolos eram extrapolados pensando numa mulher de 60 quilos, que a gente sabe que não é assim. E ainda bem que hoje a gente tem tido cada vez mais estudos e produtos e estratégias focados na mulher. Não só pela questão hormonal, mas pela questão de uma individualidade. Porque nem toda mulher também oscila tanto ao longo do mês. Sim. Ou como no caso de nós, mulheres, em geral, numa fase diferente da nossa vida, a gente já tem uma necessidade diferente em termos de o que a gente quer comer, o que a gente precisa suplementar e como a gente se relaciona com a atividade física. Que não é mais só a gente querer treinar. Não, tem que ter tempo. E a gente tem que ter essa motivação. A gente precisa treinar, só que tem um dia que você está cheio de compromissos e você precisa encontrar a motivação. Tem um dia que você vai ter meia hora e mesmo assim a gente vai querer treinar. Como que a gente organiza a dieta, o treino e a suplementação para a gente realmente conseguir executar isso que a gente busca? É muito isso. Você falou sobre protocolos, né, estudos. Tinha até uma pergunta sobre isso, porque a gente hoje tem alguns estudos que já são baseados em mulheres, mas antigamente era tudo baseado em homem. Então, assim,
a gente usava coisas que de repente não iam adiantar em nada na gente, né? Exato. Ou demorar muito tempo para efetivamente ter um efeito ali. Sim, o que a gente vê muito, principalmente na nutrição esportiva, que muitos suplementos, até a dosagem, quando a gente vai avaliar, é 1 scoop, 2 scoops. Isso tem muito a ver com o nosso peso corporal, de uma maneira mais simplista de explicar, mas pensando muito em doses efetivas e momentos do dia que você vai usar, tem muitos suplementos que não são feitos para uma mulher, ou naquela dosagem que eles recomendam. E, além disso, muitos estudos que foram feitos com mulheres são com N, né, são com números muito pequenos de pessoas participando. Então, é muito difícil você pegar um estudo feito com um grupo de 10 mulheres e extrapolar isso para a população, que é tão diversificada e, dependendo da faixa da vida que ela tá, isso vai mudar também, de acordo com as necessidades e a questão metabólica, o contexto clínico que ela tá inserido. É isso. Mas as coisas estão mudando, né? Ainda Sim, bem. ainda bem. Agora, o que faz sentido a gente suplementar, né? Tem coisas que a gente sabe que são modinhas, né? E que, de repente, não funcionam para todo mundo. Mas outras coisas, né? Alguns tipos de suplementos realmente são necessários, porque a gente não consegue adquirir no alimento ou na luz do sol, que seja numa vitamina D e tal. O que hoje você acredita que faz sentido a gente suplementar como mulher, então, né? Primeiro que depende um pouco do nosso contexto clínico, como eu estava te falando, em relação à parte metabólica. Então, primeiro a gente tem que ver esse contexto clínico de em qual momento você se encontra hoje em dia. Ainda bem que nós temos hoje diversos exames e ferramentas e maneiras de a gente entender o que realmente está faltando nesse momento atual. Um segundo pensamento que a gente precisa levar em consideração antes de pensar o que você precisa suplementar é: quais são os seus objetivos? Por quê? Eu tô me sentindo assim, mas eu preciso me sentir melhor, eu preciso executar um planejamento meio de vida. E aí a gente pode pensar, de fato, vitamina D, a grande maioria da população, ela é carente de vitamina D. Não só porque a gente não se expõe ao sol, mas hoje a gente se expõe muito ao sol com muito fator de proteção, ou físico ou químico, por conta dos protetores. Então a gente, de fato, tem uma absorção reduzida da vitamina D, que é uma vitamina importantíssima para a saúde óssea, saúde imunológica. O ômega 3 é um suplemento também que a gente vê muita necessidade por conta da base da nossa alimentação. Por mais que a gente tenha países no norte do mundo que consumam peixes de águas frias, águas profundas, que tenham um ômega 3 natural, não é a nossa realidade, ainda mais aqui no Brasil. Então, o ômega 3 é muito interessante também. Os demais suplementos, a gente vai ter que sempre levar, como eu estava te falando, contexto atual, objetivo, e se já tem alguma questão clínica prévia ou atual que a gente precise corrigir. Porque o suplemento, ele é justamente por essa palavra, ele vem para adicionar e ajudar algum detalhe que na alimentação, por mais saudável que você consuma, nem sempre a gente consegue ter essa quantidade e com tanta frequência no dia a dia como a gente precisa para ter os níveis ideais, e não só níveis ideais, porque hoje a gente está mudando um pouco essa questão, né? Se você às vezes conversa com alguns médicos, alguns falam, não precisa suplementar, porque na dieta a gente já tem. Só que uma coisa é você atingir o mínimo. Outra coisa é, dependendo do seu estilo de vida, sua necessidade, ela é ajustável. E é claro que você vai precisar de quantidades diferentes de micronutrientes. E aí o suplemento, ele vem de uma maneira excelente para te ajudar nesse ponto. E é interessante, né? Porque também tem muita gente que faz por conta. Então, assim, precisa procurar um médico, né? Um especialista no assunto, fazer os seus exames, porque aí sim a gente vai entender, porque eu quero tomar tal coisa que dizem que faz bem. Isso. Mas precisa entender o que faz bem para o seu corpo. Então, gente, primeira coisa é fazer exame e procurar um médico, né? Não tem outro jeito. Isso. Porque senão é até perigoso você colocar um tipo de suplemento no seu organismo que já está elevado e aí não flui, né? A gente tem alguns suplementos, né? Por exemplo, as vitaminas do complexo B. Elas são hidrossolúveis. Então, de uma maneira geral, de maneira bem simplista, se a gente consumir elas em certo excesso, a gente acaba eliminando elas pela urina. Mas tem, de fato, alguns suplementos, são vitaminas lipossolúveis, vitaminas A, D, vitamina K, ômega 3, que a gente não consegue eliminar o excesso com tanta facilidade. Ou, se você consumir alguns dos suplementos ao mesmo tempo, eles concorrem à absorção. Então, ferro e cálcio, eu acho que a grande maioria conhece. Se você está com deficiência de ferro, você vai almoçar ali uma carne, um feijão, não pode consumir uma sobremesa com leite depois, que pode prejudicar. Até quando é criança a gente fala sobre alimentação, né? Sim, mas a gente tem vários nutrientes, zinco e cálcio também, que podem concorrer. Então, muitas vezes, por essa falta de informação, a pessoa até numa boa intenção
faz a autossuplementação, só que ela não consegue ter o resultado. E Isso. foi o que você falou da sugestão de procurar um médico e fazer exame, mas a gente também tem muito essa questão dos sinais e sintomas. Não só você às vezes precisa fazer um exame, você indo a um profissional de saúde e relatando alguns sintomas que você percebe que não estão Tem alguma comuns, coisa errada. ou num questionário, numa anamnese, a gente fazendo algumas perguntas que muitas vezes a gente não se toca que tá com aquele sintoma. Isso. Mas é algo que já para nós que temos esse conhecimento mais aprofundado, a gente já consegue, acender uma luzinha, vamos mapear, vamos fazer um exame diferente, ou a gente faz uma estratégia de alimentação para aumentar a sua ingesta, para avaliar se aquele sintoma realmente está sendo sanado e eventualmente faz o exame para confirmar e entra com o suplemento. Mas realmente a orientação do profissional de saúde, ela vai ser essencial para você evitar esses prejuízos clínicos por conta da autossuplementação. E você falou isso, eu lembrei, quando eu tinha uns 32 anos, eu tive o meu cachorro, que era meu xodó, faleceu. Aí eu comecei a sentir meio que uma depressão, mas não era. Era tudo misturado. Eu chegava do trabalho, não tinha filho ainda, deitava no sofá à tarde, eu não conseguia fazer nada. E aí eu pensava, estou muito triste por conta da morte dele. Só que não era só isso. E aí eu achei que começou a ficar estranho. Eu falei, não, eu tô triste, mas eu não tô conseguindo. E eu não tinha energia, essa era a palavra. Procurei, né, um endócrino, um nutricionista e tal. E a gente fez os exames. Aí eu descobri que eu estava com anemia perniciosa. Olha. Que é o meu corpo, gente, ele não absorve a vitamina B, né? O B12. Então, tudo que caía no meu estômago com B12 era como se não fizesse efeito. Então, ele eliminava. E a B12 ela é muito importante para a nossa energia, para o nosso cérebro, para tudo. Por isso que eu não tinha energia. Ou seja, eu confundi ali os sintomas de tristeza, né, e tal. E aí foi muito importante. Então, hoje eu faço um tratamento, né, há mais de 13 anos, 14, enfim. Tô com 43, então tem mais de 13 anos. Gente, sei lá, quanto tempo? 32, faz a conta aí. 11. Tinha 32. 11, eu sou de humanas. 11 anos, que na época eu nem usava um sublingual, era uma injeção a cada 20 dias, porque assim, se eu não tomasse a injeção, caía a minha B12. Super dolorido, horror a injeção, Deus me livre. Tomei grávida e tal. E aí depois a gente começou a usar o sublingual, então eu tomo todos os dias e resolve, porque eu não posso nada que caia no estômago, porque ele vai dispensar. Então tinha que ser na corrente sanguínea. E então é tão importante a gente ter, né, ainda mais a gente que é mulher que tá cansada e tal, ter olhar, né, e falar assim, peraí, tem alguma coisa errada, procurar um profissional para entender o que aquele sintoma quer dizer. Então, o que você falou faz total sentido, por isso que eu... E pega muito essa questão que hoje em dia a gente tem suplementos muito mais sofisticados. Exato. Antigamente, a gente tinha vias de administração de algumas substâncias que eram limitadas, eram doloridas. Não, pelo amor ou de que Deus. muitas vezes a pessoa não conseguia manter porque não era prático, não fazia bem para ela. E a B12 que você falou, hoje em dia a gente ainda bem... A gente tá super na moda, né? Saúde intestinal. Super. E a B12 a gente absorve e produz ela muito no intestino. E era algo que antigamente a gente não tinha esse olhar. Então, muitas vezes, além da suplementação, o ajuste de dieta já ia te ajudar a não depender tanto do suplemento. Isso. E a gente vê que isso ajuda também as mulheres que sempre tiveram algumas queixas e muitas vezes buscavam orientação, não conseguiam resolviam momentaneamente, mas por não conseguir continuar ou suplemento ou uma rotina alimentar que gerasse, sanasse essa deficiência, elas não conseguiam se sentir bem por todo o tempo que elas gostariam. E, eventualmente, essa questão da alimentação, como você falou, você teve um evento na sua vida que te deu essa tristeza. E aí, muitas vezes, isso te deixa um pouco mais inapetente, você fica com menos apetite. Isso. A gente, naturalmente, às vezes, a gente tem rotinas, estamos mais corridas, a gente come diferente, você vai ter uma menor absorção dos nutrientes, o seu contexto intestinal, né? A gente já teve aqueles temas, né, de desbiose, então super na moda. Ainda estão, ainda bem, porque isso traz uma consciência legal, mas isso afeta a sua absorção. Então você até poderia estar comendo super bem, isso afeta a sua absorção. Num contexto emocional, onde você talvez estivesse comendo menos, até você despertar para, de fato, achar que estava alguma coisa errada, imagina quanto tempo você ficaria sem questionar. E a gente vê muitas mulheres passando por isso, até hoje em dia. Não, tem que super se olhar, assim. A gente conhece o nosso corpo, né? Quer dizer, a gente tem que conhecer. Se você não conhece, conheça, que é muito importante. Agora me conta, o que a Energy veio resolver no mercado que a gente não tinha, né? Eu consumo os produtos, né? Tô adorando, especialmente para dormir. Para mim, assim, porque eu tava acordando muitas vezes à noite, então a gente tem um produto que a Thaís vai explicar um pouquinho sobre ele também.
Então, eu queria que você contasse como é que foi isso, né? Assim, a sua vinda como empresária, né? Empreender nesse mercado, e que dor você tentou amenizar com isso, com os produtos? Bom, foi até um pouco do que você estava falando, de muitas vezes a gente ter um desejo, não só de se sentir melhor, mas de questionar por que eu não me sinto bem todos os dias, ou por que eu não me sinto bem ao longo do dia todo. Tá. Porque muitas mulheres, muitas vezes a gente acorda bem, tem uma tarde improdutiva, à noite a gente tem às vezes um pico ali de estresse, não dorme bem e aquilo vai se repetindo. E aí esse desejo de se sentir bem todos os dias, a gente acaba dividindo em dois grupos. Um é um grupo de pessoas que talvez tenham super acesso a bons médicos, a bons nutricionistas, conseguem ser consultados, mas muitas vezes recebem uma lista enorme de suplementos, uma lista enorme de manipulados. Super dá certo enquanto ele consegue seguir aquilo. Mas há 2, 3 meses, os produtos acabam, é uma certa dificuldade para ele manter, para ele refazer, ou levar aquilo na bolsa, não tem praticidade. E a gente tem um segundo grupo que muitas vezes não tem acesso a tão bons profissionais, mas ele quer se sentir bem e ele chega muitas vezes numa farmácia, numa loja, e ele não entende o que aquilo está querendo vender para ele, o que ele realmente precisa consumir, ou se de fato tem algo que possa fazer mal a ele. Aí a gente trouxe produtos para uma pessoa, quando ela chega numa prateleira, ela olha, ela entende pela dor. Então o nosso de sono é o Better Sleep. Você quer dormir melhor? É o Better Sleep que é o produto para você. Você quer mais foco? A gente tem o Better Focus. Nós temos o ômega mais concentrado. Porque a pessoa, ela sente que aquela é a dor dela, ela vai solucionar. E qual que seria a grande diferença? Como eu sou a criadora das fórmulas, né? Eu brinco que eu sou a curadora dos produtos da Inês, não só dos ingredientes, mas de todo o contexto. Porque tudo que eu vejo de bom acontecendo em produtos aqui no Brasil, lá fora de tendência, a gente tenta trazer dentro dos nossos produtos. E a pessoa sabe que por ser uma nutricionista, um profissional de saúde por trás das fórmulas, tem todo um racional de segurança de uso e das dosagens para que ela possa consumir. Inclusive, os nossos produtos consumidos juntos, eles dificilmente vão ter um malefício, porque a gente pensa muito no nosso portfólio dessa maneira integrada. Então, é muito para trazer essa solução, simplificar o acesso para que uma pessoa que às vezes não tenha tanta informação, tanta profundidade, ela consiga ver o nosso portfólio, se identificar com as dores que a gente está tentando ali ajudá-la e virar o cliente e realmente ver o benefício do uso, como você comentou. Já em pouco tempo a gente já vê o resultado. Nosso Better Sleep é um produto que tem um resultado muito rápido. Sim, por conta da formulação ali. Você toma, já se sente bem, na primeira semana você já sente a diferença. Então a ideia foi trazer realmente esse tipo de solução, mas com essa pegada profunda por trás desse olhar com cuidado meu na formulação. E isso é algo que a pessoa facilmente entende para que aquele produto está servindo para a vida dela. É porque o sono é muito importante para o seu dia. Muito. E o Better Focus também. Eu já utilizei durante o dia. Sabe aquele dia que você fala assim, não, hoje eu preciso de energia, mas não tá indo, assim? Daí eu falei, funciona. Então é muito legal, assim, e o sabor também é muito gostoso, porque ele é em pó, né? Então, assim, na hora que você dissolve, tem um sabor agradável, que eu acho que isso é importantíssimo. Muito. Eu não consigo tomar nada que é ruim, não vai, sabe? Assim, tem uma dificuldade, mesmo remédio, qualquer coisa. Então, tem um sabor que é agradável ao paladar, assim, isso pra mim é surpreendente. E como você disse, como tem uma pessoa por trás que é especialista, né? Uma nutricionista que sabe do que tá falando, aí fica muito mais, dá muito mais segurança, né? A experiência do cliente sempre foi um foco legal nosso. Por quê? Eu, como prescritora, né, muitos anos no consultório, a gente sabe como o paciente ou um cliente, ele tem dificuldade em aderir a um tratamento que, primeiro, se são muitas cápsulas ao longo do dia. A pessoa acaba não gostando, tem gente que odeia cápsula. O pó a gente trouxe, é claro que nem todos os nossos produtos são em pó, a gente tem alguns que são encapsulados, para trazer também esse sensorial, que é lúdico, é divertido de você usar ao longo do dia. Os sabores sempre foram algo que a gente testou muito antes de lançar, porque não adianta um produto que não é gostoso. Ele pode ter a melhor fórmula. Não funciona. Ele pode até ser um pouquinho mais clean na formulação. Mas se o sensorial não te pega, vai ser aquele produto que você vai consumir, depois você vai eventualmente trocar por outro. E a gente vê muitos suplementos, até quando a gente falou do homem, né? Os sabores muito fortes, ou sabores muito coloridos. A gente não usa nenhum corante artificial, então isso, para questão de saúde, a gente também tem a importância. Então esse nosso desafio de dar um sabor legal, sem corante, sem alguns aditivos artificiais, para que você consiga consumir todos os dias, sem enjoar e sem achar que aquele sabor
você tá se forçando Tipo, aí chegou a hora ruim de tomar. Exato, porque não é um remédio. A ideia é que o suplemento... E a gente segue um pouco essa tendência nova que a gente tá vendo. A suplementação hoje, ela não é mais igual antigamente, que você tinha que tomar como se fosse uma rotina de medicamento. Sim. Hoje em dia ela tá, um suplemento tem chocolate, tem cookie, tem biscoito, tem suco com suplemento. Então a gente vê que essa nova forma de apresentar o suplemento para as pessoas veio para ficar. E a gente tá um pouco nessa tendência por conta dos nossos pós. Porque não adianta, o sensorial, o sabor, ele acaba realmente puxando, conquistando o cliente. E a formulação, é claro, é o mínimo que a gente tem que oferecer, uma boa formulação. Mas o sabor é algo que a gente preza bastante, que bom, você tá gostando dos nossos clientes também. Eles adoram, mas acaba sendo um desafio técnico pra gente. Porque realmente na hora da que você tem que botar, né? Corante, aroma, tudo isso a gente tem que balancear bem, para não usar nada artificial e ainda assim gerar um bom produto para vocês. Exatamente. Agora, tem alguma novidade chegando? Porque você comentou sobre os Estados Unidos, que você sempre tá de olho, e a gente sabe que lá eles são grandiosos, né, com essa coisa de suplemento, tem para tudo, e sempre foi assim há muito tempo, né? Então, o que você viu lá? Ou tem alguma novidade que você possa dar um spoiler pra gente de algo que vai chegar, enfim. Sim. Que é um mercado muito grande mesmo lá. Né? O legal dos Estados Unidos é que você vai ver muitas tendências que depois de algum certo tempo chegam ao Brasil. Mas é legal também a gente ter esse filtro. Porque nem tudo que funciona lá funciona aqui. Até porque o mercado de suplementos, a gente tem que não só ter um produto, mas a gente também tem que educar um pouco o consumidor. Muitas vezes a gente tem que educar o consumidor sobre por que ele precisaria consumir aquilo. A gente não pode querer tentar convencê-lo falando que aquele suplemento vai solucionar a vida dele. Incrível. Porque de fato não vai. E até pela questão ética e de saúde, a gente não pode, né, chegar e falar que aquele suplemento é extremamente necessário. Mas o que a gente vê são produtos, principalmente como eu falei, formas diferentes de a gente apresentar os produtos. Mas a gente vai ter ainda esse ano produto para a saúde feminina. Que tudo! Que a gente está testando, já está finalizado, a gente está realmente aprovando o sabor. Como eu falei, sabor, cor, cheiro, textura, toda essa questão sensorial. Demais, e a gente vê muito que a mulher é um público mais específico. Então é isso, ele tem que ser um doce na medida certa, ele tem que ter uma cor legal, porque você tem que olhar aquele copo e você tem que querer tomá-lo. Ele tem que ser algo que é prático, porque muitas vezes nós vamos tomar um suplemento ao longo do nosso dia, então tem que ser algo que você possa levar na bolsa, muitas vezes consumir. Exato, então a gente tá nessa parte final, mas a fórmula já tá pronta. E até muito falando sobre o que você falou, né? Sobre essa questão da mulher ao longo dos ciclos da vida. Então, um produto bem legal que a gente tá pensando, já fechou e vai sair desse ano. Tô curiosa. Sim, você vai receber em primeira mão. Que delícia. Thaís, como é que é ser empreendedora nesse universo de saúde, né? Eu acho que deve ser muito legal, porque além disso tem muito a ver com a sua rotina. Então, você falando assim com brilho nos olhos, né, do que vem, dessas novidades e tal, eu vejo muito do meu lugar de comunicadora, quando eu vejo algo que tem a ver com o meu nicho. Como é que é pra você, assim? Ainda mais agora que tem, além disso, tem a maternidade, né? Que tem tá empreendendo em casa um pequeno ser. Empreender com saúde sempre foi o que eu gostei de fazer. Então, desde a época que eu atendia como nutricionista, tinha essa questão do empreendedorismo, porque a gente precisa ajustar, né, a relação com o paciente, os produtos que a gente vai prescrever, os planos alimentares. E quando eu resolvi abrir a Energy, foi algo que foi uma realização de vários desejos antigos que eu tinha. Só que, de fato, a gente não pode romantizar a jornada empreendedora. Então, é muito trabalho, muita dedicação. Mas foi o que você falou, quando a gente gosta, a gente ama o que a gente faz, a gente fica cansada, mas a gente vai vendo que aquilo ali tá tudo sendo colocado em prol de um sonho, em prol de construir algo que a gente realmente acredita. E eu realmente acredito muito no mercado de suplementos, de saúde, porque a gente vê a diferença na vida das pessoas. E como a Inês, como eu te falei, a gente realmente quer ajudar as pessoas a terem acesso a esse bem-estar de uma maneira menos complicada, a ideia é você realmente pensar todos os dias, como eu posso solucionar essa dor do meu cliente. Então, aquele olhar de eu estar numa academia, de eu estar num evento, de eu ver pessoas ali tendo algum tipo de reação com um suplemento, algum tipo de marca, sempre me traz insights. Então, é muito interessante porque o meio que eu vivo sempre foi cercado de pessoas não só saudáveis, mas que buscam ser saudáveis. Ótimo. Então, isso também me ajuda a estar sempre tendo ideias.
Mas é esse desafio de gerenciar a empresa. A gente tem hoje normas bem rígidas no Brasil, que bom também para a gente ter produtos de qualidade. Tem o Benjamin em casa, que tem um tempo do meu dia que a gente, né, precisa... Tá com quantos aninhos? Vai fazer 2 anos agora. Então, assim, tem a minha jornada em casa como mãe, tendo ali o tempo de qualidade com ele. E saber esse momento da gente desligar a cabeça. Porque empreendedor é isso, a gente tá 24 horas ligado, eu tô em casa com ele, eu vejo ali, às vezes, alguma coisa, até suplementos pra ele também, né? Que assim, ele já tá numa fase que a gente suplementa algumas vitaminas naturais, né? Desde bebezinho a gente tem. E eu sempre fico assim, será que isso aqui realmente é bom? Será que essa marca brasileira, ela tá alinhada? Porque a gente tem uma certa limitação. Não é o meu mercado, mas é isso, a gente não consegue não extrapolar esse pensamento. Então, é um pensamento 24 horas, mas como você falou, por ser algo tão alinhado com os nossos valores ali mais profundos, algo que a gente realmente busca, fica algo mais leve. E a gente está sempre correndo atrás, sempre acordando ali com os sonhos, com aquela energia para tentar fazer acontecer. Não, eu tenho certeza que ele tem orgulho da mamãe, viu? Porque eu falo isso, assim, Maitê, quando tinha uns 4 anos, que foi quando eu fiz minha virada, assim, de trabalho, né, de carreira, eu pensava assim, não, ela vai se orgulhar. Porque a gente é exemplo, né? Então eles vão ver você trabalhando e tal, então sabem que a mamãe tá feliz, que ela viajou, mas ela volta. Então isso é importante ter, né, no radar. Thaís, a gente tem um quadro aqui que é a pergunta encantada. Então eu tenho aqui 4 cartas e eu quero que você escolha uma, e aí eu vou fazer a pergunta para você. Essa. Vamos lá. Thaís, você trabalha com força o tempo todo, mas qual foi o momento da sua vida em que você se sentiu mais fraca e o que te ensinou? Pode ser tanto no profissional quanto no pessoal. Olha, em termos de fraqueza... Fraqueza é uma coisa meio, né? Mas assim, se sentiu mais vulnerável, né? Isso. Bom, eu fui atleta de CrossFit por 7 anos seguidos. E resolvi o momento de engravidar quando eu já tinha atingido alguns objetivos pessoais dentro dos meus momentos de competição. E eu sempre idealizei muito que eu ia ter o filho e ia voltar a treinar, porque estava tudo organizado em casa, aquela ideia que a gente tem da maternidade, a gente já tem a rede de apoio, eu vou voltar porque eu tenho energia. Eu lembro que o Benjamin nasceu, essa época do meio do ano é uma época que tem muitas competições. E eu lembro que eu defini assim, eu vou ter 40 dias... em casa, sempre atendi muito online em casa, então eu ia ficar 40 dias em casa, mas depois eu ia voltar a atender, nem que fosse um paciente, um atleta por dia. E foi no meio das competições. E eu lembro que eu recebia os pacientes querendo marcar, e eu falava assim, olha, eu só tenho pra tal dia. A menina que cuida da minha agenda, olha, pra tal dia. As pessoas falavam, ai, mas não tem antes. Chegou um momento, ela falou assim, olha, Thaís tá de licença maternidade, assim, 40 dias, a gente precisa. E quando eu voltei a treinar, todos nós que fomos mães, a gente sente um pouco isso. Sim. Quando a gente volta a tentar fazer algo mais próximo da nossa rotina de antes, a gente fica totalmente desestruturada. Eu olhei e falei assim, gente, eu não consigo fazer nada do que eu fazia antes. Mas com 40 dias você já voltou? Voltei a fazer alguns treinos leves, até porque eu queria muito voltar a competir, a fazer um monte de coisas que eu tinha um sonho, assim, uma loucura. E isso foi muito importante, porque eu achava que eu ia pausar, eu sempre fui muito metódica, então eu achava que eu ia pausar, ter meu filho, fazer o resguardo, voltar tudo controlado, que a gente sabe que como mãe nada. A gente tem 50% controlado, é muito. E aí quando eu voltei a me movimentar, voltei a ter os pacientes, eu comecei a me sentir extremamente cansada. Aquilo não me completava mais como me completava antes, assim, eu ficava antes 4 horas na academia. E aí a gente montou uma estrutura lá em casa pra eu conseguir treinar em casa. E eu ficava ali, às vezes, meia hora, e eu não me sentia mais feliz com aquilo, assim, não me completava como me completava antes. E eu comecei a ver, obviamente, a parte física, a gente, né? Eu tinha isso muito claro, saberia que ia demorar muito. Sim. Mas eu precisei de 6 meses para eu entender o primeiro novo ritmo do meu corpo e sentir que eu não poderia me comparar com a performance que eu tinha antes. Porque eu treinei assim, até 38, 39 semanas eu estava na academia fazendo CrossFit. Então eu achava que eu ia voltar e, obviamente, né, em certos termos, voltar a fazer tudo igual. Não tive isso, mas foi algo também que eu precisei me permitir ter essa vulnerabilidade, de entender que assim, olha, talvez seja o momento da gente ressignificar o que cada elemento da sua rotina significa pra você. E eu tá lá com meu filho, eu tô na minha casa, eu consegui ter energia pra fazer isso tudo, me fez
abraçar esse momento que toda mulher no puerpério a gente passa por momentos muito profundos de transformação. Bem singular ali, né? Exato. E eu achava que eu era, toda resolutiva, ia ser tudo bem. E eu me vi muito... O puerpério é muito solitário, né? A gente fica aquelas madrugadas, assim, e essa jornada muito única de cada uma. E aí me permitiu usar um pouco do treino para me fortalecer, mas ao mesmo tempo, ao me comparar com quem eu era antes, eu falava assim, gente, tá tudo aqui desalinhada com quem eu era. E aí eu precisei de uns 3 a 6 meses para de fato começar a me sentir um pouco mais próxima de quem eu era, mas a gente sabe que é um novo momento, é uma nova mulher que nasce quando a gente tem filho. Totalmente. Mas essa questão, né, de me sentir não só fraca fisicamente, porque eu de fato estava fraquíssima em comparação com o que eu era antes. Mental tava ótimo, porque a gente fica mais forte, né? Mas assim, foi muito importante eu passar por isso pra gente começar a entender que a vida, a dinâmica quando a gente é mãe, a gente tem essas outras funções em casa, como esposa, empreendedora, empresária. É importante a gente também ter esse momento pra você avaliar quais são os seus objetivos e como que você vai reequilibrar esses pratos numa nova fase. Recalcular essa rota, né? Exato. Eu lembrei quando a minha filha foi para escola, creche, né? Porque eu voltei ao trabalho, ela tinha 7 meses, que já tava, por isso eu falei, 40 dias. Ela tava já maiorzinha, só que ela foi pra escola, né, pra creche. Quando eu cheguei em casa, eu falei, vou pra academia. Isso. Eu não tenho mais ninguém. Porque eu ficava sozinha com ela durante esse período inteiro. Sim. Então foram 15 dias antes de voltar ao trabalho, ela começou a ir pra creche. Eu desci pra academia do prédio, comecei a correr na esteira, andar, né, mais rápido na esteira, e comecei a chorar. Aí eu falei, gente, tá ridículo isso, porque aí eu sentia falta que ela, ou será que ela tá bem e tal? E eu ali na esteira chorando, eu falei, meu Deus, tá ridículo, deixa eu ir embora. Aí você chega em casa e não sabe o que você faz. Então, assim, é um misto de, ai, que bom, e meu Deus, e agora, cadê onde estou de novo, né? Então, muito legal ouvir seu depoimento, assim, porque eu acho que, por mais que a gente tenha períodos diferentes, né, cada uma viva isso de uma forma diferente, no final das contas, são situações parecidas. Muito, ali, né? e é bem o que você falou. É uma jornada muito singular, mas todas nós temos essa questão de uma fragilidade, a gente não tá se reconhecendo, até porque a gente fica, nesses primeiros meses, muito em função do bebê. Nossa, total. E você se doa totalmente. É muito genuíno essa questão da maternidade. Você se entrega completamente, a gente até quer se cuidar, Mas até não por uma dá, questão assim, eu preciso me cuidar. Só que você não quer e você não tá se sentindo bem pra aquilo. E é importante também a gente entender que aquilo ali vai passar. Ela vai pra creche, eles vão pra creche, eles começam a tomar independência. E a gente pode retomar a ter momentos nossos ali de autocuidado. Eu lembro que com 40 dias eu voltei a me mexer. Eu tinha uma esteira e uma bicicleta lá em casa. Eu fazia meia hora de spinning antes dele fazer a última amamentação do dia. Você já tava arrasando muito. Mas assim, e quando eu converso com várias amigas minhas e conhecidas, é claro, eu era atleta, eu treinava 4, 5 horas por dia. O que era meia hora de bicicleta pra mim? Pra muitas era inconcebível. E eu lembro que eu via, assim, várias atletas estavam grávidas junto comigo e já estavam no 2º filho. E eu olhava na rede social, elas treinando, e falava assim, gente, como elas estão conseguindo? Quando eu consigo, se eu tiver meia hora que eu vou deitar, eu vou dormir. E aí depois daquele primeiro mês, você já fala assim, bom, eu tô cansada, mas eu vou ficar cansada sempre. Eu prefiro ter meia hora pra mim, pra eu fazer algo que eu sei que vai me fazer bem no longo prazo, do que às vezes ficar ali em casa sentada e eu ficava com muitas dores musculares, porque eu ficava muito sedentária. Aquilo pra mim era um sedentarismo de muito tempo. E aí eu voltei a me mexer e eu lembro que quando eu ia amamentá-lo, eu tinha calafrio, assim, porque eu acho que meu corpo não tava entendendo o que estava acontecendo. Mas isso passou e aos poucos, assim, a gente vai voltando a se reencontrar. Acho que todas as mulheres que são mães, a gente tem essa identificação. Mas eu vejo, assim, que esses primeiros meses, até o primeiro ano, até a gente ter um pouquinho, assim, talvez ter uma creche, ter uma pessoa que consiga ficar com um pouco mais de tempo, é um momento de fragilidade, mas eu recomendo que todas passem, porque é uma jornada transformadora. E sem dúvida faz de nós mulheres muito mais fortes e muito melhores. Assim, grande parte da minha força de empreender é muito o que você falou. O Benjamin fica orgulhoso pra eu construir algo pra mim. E nós mulheres, a gente precisa estar muito bem quando a gente chega em casa. E muito do que a gente faz pra gente, em termos de trabalho e rotina, fortalece e faz muito bem pra quando a gente chega em casa ou pro momento que a gente tá em casa com a família, porque a gente sabe quem a gente é. Não só como mãe, como esposa, mas tá ali naquele ambiente onde você tá fazendo algo pra você e pros seus sonhos. Não tem aquela sensação de que você teve que silenciar tudo pra viver uma jornada única da maternidade, que nem todo mundo quer ser só mãe. Então é muito importante a gente também passar essa fase mais frágil
para reorganizar tudo e sair dali cada vez mais forte. Maravilhosa. Thaís, a gente está caminhando para o final. Alguma coisa que você queira colocar, que a gente não tenha falado, enfim, sobre o seu trabalho, ou sobre a Energy, sobre os suplementos? Bom, acho que quando a gente fala de suplemento, de emagrecimento, a gente pensa muito sobre o momento que a gente está passando, onde muitas mulheres estão atingindo um corpo e a gente vê hoje muitos recursos medicamentosos, Sim. da suplementação. E a atividade física, ainda bem que ela está crescendo nessa briga, né? De como você chega num corpo dos sonhos ou numa saúde dos sonhos. E a gente está no momento que a gente tem dispositivos de biohacking, né? Então a gente tem anel, a gente tem pulseira, a gente tem um monte de dispositivos, a gente tem as canetas emagrecedoras que ajudaram muito, estão ajudando muitas mulheres, muitas pessoas. Só que a gente nunca pode se esquecer da base, que é um corpo bem nutrido, menos inflamado. E tudo isso começa com uma boa alimentação. E não só uma boa alimentação. O que a gente pensa, tudo que a gente coloca pra dentro. Então, tudo que a gente absorve. Seja um pensamento, seja um comentário. E a gente tá numa fase onde a gente tem acesso a tudo. E ainda assim, muitas pessoas não conseguem sentir que encontraram uma maneira de atingir o que elas buscam. Então, nesses momentos em que eventualmente você está buscando mais um suplemento, ou mais um medicamento, ou mais um protocolo milagroso, mais algo que vai talvez ser como antídoto, cada vez mais olhe para dentro. Vamos organizar como é que a gente está aqui dentro, organizar nossa cabeça, nossos pensamentos, o que a gente realmente deixa entrar na nossa casa, no nosso corpo, antes de pensar em algo externo. Porque com certeza você vai ser uma pessoa mais feliz e mais saudável se do lado de dentro a gente está bem. E isso vai muito da gente alinhar, ter essa consciência corporal, consciência do que a gente está botando no nosso dia a dia. E é claro, os suplementos sempre vão te ajudar. Mas nada vai resgatar, nada vai salvar se uma base estiver desajustada. Então, acho que é mais essa mensagem, porque a gente hoje, de fato, está conseguindo ter muitas maneiras, rápidas até, de atingir um certo objetivo. Sim. Mas pra gente ter isso no longo prazo... Porque você sustenta, né? Exato, a gente conseguir envelhecer com saúde, que é o que a gente muito fala, nossas mães, nossas avós, a gente vê fotos das nossas avós. Com 40 anos, elas já estavam assim, uma senhora. E hoje em dia, nossas mães, nós mesmas, nós não temos essa perspectiva. A gente quer tá com 70 anos ali, maravilhosas. E hoje a gente só vai conseguir realmente isso se a gente entender que temos muitas ferramentas que trazem algo rápido. Mas a base, o que a gente vai construir uma longevidade saudável, é uma fórmula chata, né? Que é o comer direitinho, fazer uma atividade física, trabalhar o nosso mental, nossa saúde mental e espiritual. E, é claro, usar o que a gente tem de mais moderno e mais novo. Os suplementos, é claro, a Energy sempre, né, também junto nessa tendência, eles vão super te ajudar. Mas nunca esquecer da base, que é isso que realmente vai te fazer ter um bom futuro, uma boa longevidade. E ter paciência, né? Porque eu comecei, eu falo, há 3, 4 anos que eu de fato comecei a fazer mais atividade física. Hoje que eu vejo mais, eu não sou atleta, né? Então demora um pouquinho. Mas hoje que eu vejo os resultados aparecendo, tanto no meu dia a dia, na minha rotina, na força. Então, gente, tem que começar. O importante é começar. Isso. E a paciência que você falou, Kai, é muito importante, porque hoje a gente acaba tendo resultados rápidos com alguns recursos. Só Mas que como você vai sustentar o resultado isso? exatamente sustentável é uma repetição chata do dia a dia, onde a gente super pode ter parceiros estratégicos. Então, bons suplementos, uma equipe de apoio, uma equipe multidisciplinar que vai te auxiliar a não faltar treino, a não furar tanto a dieta, a ter hábitos mais saudáveis. Mas é essa repetição no dia a dia que vai fazer com que a gente consiga atingir os objetivos. Sim, é rotina. Exato. A tal da rotina que eu amo. Isso. Thaís, obrigada mais uma vez. Amei você aqui. Também. Gente, então olha, toda quinta-feira, às 7h08, a gente está no ar. Então, tanto no Spotify quanto no YouTube. Thaís, quais as suas redes para as pessoas seguirem tanto você como a Energy? Passa aqui pra gente. Meu Instagram pessoal, onde eu compartilho um pouco da minha jornada como mãe, empreendedora, atleta, ex-atleta. Não, atleta, vai, gente. Mas eu brinco que, assim, hoje em dia nós somos todos atletas da vida real. Total. Porque a gente quer acordar às 6 horas da manhã, trabalhar, treinar, dar conta de tudo, ainda treinar. Todo mundo é um pouquinho. Ainda performar na academia minimamente. Assim, você quer correr um pouquinho mais rápido, levantar um pouquinho mais de peso. @Thaís Nunes 2 Nutri. E a rede social da Energy é Energy Sups, de suplementos. A gente vai... Sempre a gente tá marcando, compartilhando. Sim. E acompanhe por lá, porque eu gosto muito de ter essa aproximação, de compartilhar o dia a dia, os bastidores. Porque, como você falou, né, cara, todos nós estamos passando por jornadas individuais, mas
sempre temos pontos em comum. E a ideia é inspirar você a ser um pouco mais ativo ou sair um pouco da cadeira e correr atrás dos seus sonhos, que muitas vezes é algo que você tá ali esperando um empurrãozinho. E é claro que você estar em movimento sempre vai ser melhor do que você estar parado. Então, espero que as redes te inspirem a se movimentar um pouco mais, seja no sentido que você precisa se movimentar. Maravilhosa. E eu tô no @acarinagodoy, Carina com K e o Godoy com Y, eu também te espero lá. Obrigada, gente. Até o próximo. Um beijo. Tchau, tchau.